Hoje eu vou falar um pouco sobre porque apesar de você conhecer todas as palavras de uma frase, você ainda assim não consegue entender a frase. Eu já passei por isso e consegui superar essa etapa. Então, como você pode aplicar os conceitos que eu vou falar aqui para também superar essa etapa e conseguir finalmente entender e compreender o que um nativo fala em inglês e compreender o que o gringo fala na língua que você deseja aprender de uma vez por todas. A pessoa falar uma frase e você conhecer todas as palavras daquela frase, não necessariamente significa que você entenda a frase, porque uma frase ela é mais do que só a soma das partes dela. A frase ela é mais do que simplesmente um amontoado de palavras que uma se conecta na outra e magicamente o pequeno significado de cada uma faz um significado maior. Não, não é assim que funciona. As palavras elas possuem funções gramaticais dentro de uma frase. Então, não necessariamente dentro de um determinado contexto, uma palavra vai significar a mesma coisa do que em outro contexto. Então, o nosso cérebro ele é capaz de discernir aqui no português, por exemplo, você fala sobre. Eu estou falando sobre um assunto. Eu coloquei o livro sobre a mesa. São significados totalmente diferentes. Porém, você consegue entender exatamente, perfeitamente o que eu estou dizendo no momento que eu falo, exatamente no momento que eu falo. Porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade incrível de discernir o contexto e o significado de uma palavra em prontidão, assim, e de imediato. Ele vai conseguir discernir o contexto e o significado da palavra dentro daquele contexto. E a gente só adquire essa capacidade através de uma coisa só, que é ouvindo aquela palavra em diferentes tipos de contexto e, eventualmente, a gente vai conseguir inferir o contexto o significado daquela palavra dentro de um determinado contexto automaticamente. Então, o mecanismo que o cérebro se utiliza é o do input compreensível, da entrada de informações compreensível. O que que isso significa? Sempre que você estiver ouvindo alguma frase em inglês, você está perdendo às vezes o significado de uma ou duas palavras, significa que você entende aquela frase quase que 100%, vamos dizer que 90%, 95%. E dependendo do contexto que aquela frase está sendo dita, você consegue inferir o significado daquela palavra dentro daquele contexto, por mais que você não saiba o significado daquela palavra de maneira nenhuma. Então, vamos supor que você não sabe o que é table. Aí você olha aqui para mim e eu tô falando assim: "I'll put my hand on the table". Então eu coloquei a minha mão sobre a mesa. Naquele momento ali, você conseguiu inferir que a palavra table significa mesa, porque você me viu colocando a mão sobre a mesa, você sabia o significado de todas as outras palavras e, de certa forma, foi simples inferir que dentro daquele contexto o significado de table era mesa. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo muito legal aqui. I'll put my hands on my nose. I'll put my hands on my nose. Assim, fora de contexto, se você não sabe exatamente o que eu estou falando, fica um pouco difícil. Agora eu vou fazer de uma outra forma, dentro de um contexto com um pouco mais de visual envolvido e vai ficar simples de entender. I'll put my hands on my nose. My hands on my nose. Assim fica muito mais fácil entender o que eu tô falando, que eu vou colocar minha mão no meu nariz, minha mão no meu nariz. E o cérebro é capaz de fazer essa inferência de forma natural. Então, conforme você se treina a ouvir mais e mais e mais e mais e mais dentro de determinada língua, mais fácil vai ficando ao longo do tempo você inferir o significado de uma palavra dentro de um contexto ao longo do tempo. Então, um outro detalhe sobre isso é que a gente pode estudar uma estrutura gramatical de duas formas. Então, você pode pegar seu caderninho,
abrir lá na determinada página da apostila, copiar o exercício, responder o exercício e falar que como que eu faço uma pergunta em inglês? Eu vou colocar o do na frente. Então para eu fazer assim, para eu perguntar se a pessoa gosta de café, eu vou falar: "Do you like coffee?". Entendi. Aí eu vou escrever lá no caderninho a frase: "Do you like coffee?". Beleza, eu aprendi a estrutura gramatical de uma pergunta de maneira consciente. Então eu sei explicar sobre aquela maneira, aquela regra gramatical de forma consciente no português, falando sobre a estrutura gramatical em inglês. Porém, quando eu for tentar fazer uma pergunta para um gringo de forma nativa, talvez eu não consiga reproduzir aquilo de forma imediata, talvez eu tenha que pensar antes e sem que seja natural, entende? Sem que flua naturalmente, aquela frase vai ser montada na minha cabeça de maneira consciente. Eu e quando a gente está conversando, quando a gente por exemplo, eu estou falando aqui em português de forma fluente. Quando a gente está realizando essa atividade de falar, a gente não quer que esse monitor, essa coisa ativa consciente fique observando cada palavra que a gente vai falar e corrigindo internamente cada centímetro do cada palmo do que a gente está falando. Não é assim que a gente quer que funcione, a gente quer que corra naturalmente e flua naturalmente as palavras e o que a gente quer dizer. Então, para que isso ocorra, só vai acontecer a partir do momento que seu cérebro sabe aquelas coisas, aquelas estruturas gramaticais de forma inconsciente, ou seja, ele já internalizou através da repetição e através do input compreensível, ou seja, através da entrada compreensível de informações no inglês, ele acaba internalizando de forma subconsciente as estruturas gramaticais. Então existem 2 formas de aprender uma estrutura gramatical. A forma natural, que é quando o seu cérebro meio que absorve aquilo por osmose de tanto ouvir outras pessoas falarem, de tanto ler aquilo em livros, de tanto absorver conteúdo numa língua, ele simplesmente é capaz de reproduzir aquilo. E e a gente pensa que só uma criança seria capaz de fazer isso, de absorver uma língua inteira por osmose, mas não. Os estudos mostram que não importa a idade, você pode ter 30 anos, você pode ter 40 anos, você pode ter 60 anos, não importa, cara. Você vai conseguir aprender aquela língua de forma inconsciente. É uma capacidade natural do cérebro de inferir significado e dar forma às frases e dar forma às coisas através de contexto. Então, existem diversos estudos sobre diversos casos. Por exemplo, eh, a quantidade de tempo que uma pessoa passa nos Estados Unidos, né, que é um lugar de língua inglesa nativa, necessariamente contribui para a capacidade dela de falar inglês? Os estudos mostram que vai depender só de uma coisa, do quanto ela recebe informações naquela língua. Existem pessoas que passam 30 anos nos Estados Unidos, que passam uma vida nos Estados Unidos e não aprendem a falar inglês, porque elas vivem dentro de uma comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. E os estudos também mostram que, por exemplo, estudantes de universidade que saem do país nativo deles para ir para os Estados Unidos, rapidamente aprendem a falar inglês e quanto mais tempo eles ficam ali, melhor o inglês deles acaba se tornando. Por quê? Porque o ambiente de universidade força eles a ter amigos que falam a língua de forma nativa, força eles a estudarem os conteúdos que eles têm que aprender para a universidade em inglês, então eles acabam recebendo uma quantidade de informação muito grande e muito densa e pesada naquela língua. Se eu penso que a informação precisa ser densa e pesada para eventualmente você aprender a falar inglês, não. Eu acho que tem que começar de forma leve. E essa é a função de um professor no seu na sua caminhada, na sua jornada. Os estudos também mostram que o quê? A fase em que aprender inglês se torna aprender uma língua, né, se torna mais simples é do intermediário para o avançado, porque a partir desse momento, você já entende, vamos supor, 70% do que um vídeo no YouTube em inglês nativo feito de um gringo para um gringo, você já entende 70% do que aquele vídeo diz.
Então você consegue inferir através de contexto o significado de diversas palavras e acaba adquirindo aquelas palavras subconscientemente e eventualmente aprendendo a reproduzir o que aqueles vídeos estão falando. Então, essa fase final, entre aspas, assim, essa fase do intermediário avançado até a fluência total e completa de uma pessoa, ela é a mais simples. A mais difícil é o comecinho, porque se você não sabe nada, você não consegue encontrar no mundo afora esse teor de input, esse teor de entrada de informações que sejam compreensíveis o suficiente para você. Que nem eu dei o exemplo aqui do I put my hand on my nose, I put my finger on my nose. Finger, finger, nose, finger, nose. Entende que você consegue inferir o que eu tô falando, mesmo que você não saiba o que finger significa dedo e que nose significa nariz? Porque eu tô fazendo de uma forma que seja extremamente compreensível, mesmo para quem não saiba e não entenda nada daquela língua. Então, o segredo no começo é esse: você ter um professor vai acelerar muito, 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 muito seu aprendizado. Porém, não é o único jeito. Existem sim formas de você fazer isso sem um professor. E eu não, eu como professor de inglês, teoricamente estaria jogando contra mim, falando as formas que você pode fazer isso sem um professor de inglês. Mas meu objetivo aqui não é só simplesmente vir aqui no YouTube e falar um monte de coisa e conquistar um monte de pessoas, não. Um monte de alunos, no caso, né? Meu objetivo aqui é realmente passar um método que você pode fazer por conta própria e que você sozinho conseguiria aprender inglês do zero. A primeira forma de você conseguir input compreensível é estudando de forma consciente, através de repetição, alguns significados de algumas palavras. Então você pega lá, por exemplo, as 50 palavras mais faladas numa língua, mais faladas no inglês. Você pega aquelas 50 palavras, você estuda uma por uma, decora o significado de cada uma, e quando você abrir um vídeo em inglês, aquelas palavras vão estar dentro do seu consciente, elas não vão estar internalizadas do seu cérebro subconsciente ainda, mas você sabe o significado de cada uma. Isso vai ajudar você ao assistir um conteúdo nativo, ao ouvir uma música, ao absorver alguma informação, a ler algum texto, vai ajudar você a inferir o que uma frase está dizendo através do significado de algumas palavras que você já conhece e através do contexto daquele vídeo, através do contexto daquela informação e, claro, com a ajuda de outras ferramentas, como o Google Tradutor, dicionários, enfim. A partir do momento que você consegue ir inferindo palavra por palavra, frase por frase, entendendo contexto através de contexto, fazendo listening, ouvindo vídeos, e é bom que você ouça vídeos iguais este aqui, uma pessoa falando com uma câmera sem legenda. Quando você atinge esse nível de compreensão, aí sim você se torna fluente em inglês. Mas enfim, quando você consegue fazer isso sozinho, através do estudo consciente que você teve anterior, aí você consegue inferir, eh, aí você consegue adquirir a língua através de input compreensível. Aí sim o aprendizado de verdade, o aprendizado real, que se sustenta ao longo do tempo acontece. Eh, a primeira forma foi a segunda forma. A primeira forma é decorar, através de repetição espaçada, revisão. A segunda forma é, você vai, através de um vídeo que possua legenda, vou dar uma dica aqui idiota. Existe um software aí chamado MPV, que ele é um software de vídeo e que você consegue reproduzir o vídeo e colocar uma legenda nele. Você vai fazer o seguinte, essa dica aqui é realmente de ouro, tá? Então presta atenção que isso aqui pode sozinho fazer você aprender inglês. Você vai colocar a legenda, você vai criar um script ali dentro, você vai criar uma programação ali para o software. Depois a gente pode entrar mais a fundo em como fazer isso passo a passo. Mas o ponto é, você coloca uma programação ali para o software. Você baixa um episódio de alguma série que você gosta, de algum filme que você gosta, enfim. Você coloca ali a legenda para aparecer em português, certo? Em português mesmo. A legenda ela vai aparecer tipo 1,5 segundo antes da pessoa realmente falar o que ela tem que falar.
um segundo e-mail ali, antes da pessoa falar a frase em inglês que ela vai falar ali, e que vai ter o contexto e que vai ter o sentido dentro da série, que é uma frase relevante e importante. Então todo pedacinho de legenda vai aparecer um segundo e-mail antes. Você vai ler aquele pedacinho em português mesmo. Aí quando o ator realmente começar a falar a frase que ele iria dizer em inglês, a legenda some, e você fica simplesmente boiando ali no inglês puro, e você tem que entender só no listening ali, só ouvindo o que aquela pessoa falou, entender quais palavras ela utilizou, entender de que maneira aquela frase foi dita. E se você prestar atenção, você vai entender meio que por cima o significado da frase. Mas entender meio que por cima o significado de uma frase é a definição de input compreensível. Você está meio que entendendo por cima 95% do que está sendo dito. Às vezes menos, às vezes mais, mas de certa forma, no geral, depois de, sei lá, 10 dias fazendo 1 hora por dia desse exercício, você vai perceber uma evolução muito grande, muito grande. Talvez se você só fizer isso durante um período longo o suficiente, você consiga conquistar um inglês muito, muito mais avançado do que as outras pessoas. Então é isso. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para que você entre em contato comigo, seja meu aluno, vou te ajudar nessa primeira etapa de input compreensível, através de técnicas de aula, que eu facilito você sair do iniciante total, do iniciante zero, que não sabe nada, até um intermediário. E do intermediário para frente, você é livre para seguir sozinho ou continuar tendo as aulas. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.